A 1.200 metros de altitude, diretamente de Soprabolzano, eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. E nós estamos aqui para mais um Faça-se a Música, podcast, onde a música é o assunto principal, não é? Hoje a gente vai falar de um compositor brasileiro, mais um compositor brasileiro fantástico, um compositor certamente dentro da... que tem um nível de compositores muito mais conhecidos do que ele, ou melhor até do que muitos compositores que são muito mais executados nas orquestras pelo mundo afora, mas ele, por algum motivo, ainda deverá ser descoberto ou redescoberto de maneira efetiva à altura daquilo que ele representa como compositor. Mozart Camargo Guarnieri, ou melhor dizendo, ou mais conhecido como Camargo Guarnieri, porque até ele mesmo, ele tinha o nome Mozart dado pelo pai italiano, um barbeiro italiano, mas o próprio Camargo Guarnieri depois dizia: eu não coloco Mozart para não ofender o mestre, não é? Então, mas o pai dele era esse italiano imigrante apaixonado por música, tocava piano, tocava flauta, mas tocava também outros instrumentos, ao menos, assim, pelo menos de maneira, digamos assim, amadora. A flauta, de fato, acho que era o seu instrumento principal. E deu o nome de compositores aos seus filhos. E Camargo Guarnieri ficou com justamente o nome do mestre Mozart, que ele evitou depois, talvez, realmente de maneira sábia, ele tirou, porque seria uma forçação de barra já, né, chamar o camarada de Mozart. Mas o próprio Camargo Guarnieri se defendia bem, dizendo: não o coloco para não ofender o mestre. Mas tinha uma certa humildade, porque ele de fato teve uma formação musical e era um compositor ímpar, e já muito cedo demonstrou capacidade de compor, e acredito que sua primeira composição foi aos 15 anos, ou talvez ainda mais cedo. Foi aos 11 anos de idade, exato. E bom, ele com 22 anos, ele já estava sendo apresentado ao Mário de Andrade. Enfim, já estava... Quem o conhecia queria inserir o jovem Camargo Guarnieri na cena cultural então de São Paulo, porque ele nasceu em Tietê, né? Mas se mudou para São Paulo ainda jovem também para continuar seus estudos. Miguel, antes de passar a bola para você, assim, eu tenho que dizer aqui já no início que, para falar um pouco sobre o Camargo Guarnieri, a gente vai se utilizar de alguns dados que estão num livro que eu comprei quando eu ainda estava morando no Brasil. Eu acredito que ainda seja possível de comprar, ainda tenham edições ainda sendo impressas. O livro Camargo Guarnieri, Expressões de uma Vida, da editora da EDUSP, escrito por uma americana, na verdade é uma tese de doutorado de uma americana chamada Marion Verhallen. E realmente no prefácio desse livro, e aqui eu explico por que eu fui utilizar, no prefácio do livro, o José Maria Neves, que escreve o prefácio, escreve que seria um exagero perdoável se não correspondesse à verdade estrita dizer que Marion, ou seja, a autora do livro, sabe mais sobre a obra de Camargo Guarnieri do que o próprio compositor. De fato, ela tem um trabalho minucioso, e a gente vai utilizar muita informação que tem nesse livro que, por sorte, eu trouxe aqui para a Itália. O Guarnieri, eu não sei se a gente comentou, ele nasceu em 1907, né? E como o Guto disse, em Tietê. E é interessante essa história da primeira composição dele. Ele estudava piano ali em Tietê ainda, e levou para o professor de piano dele a peça que ele tinha composto, e o professor disse: né, isso aí é coisa de iniciante. Mas o pai do Guarnieri gostou da composição e 2 anos depois pagou a publicação dessa peça para piano, porque disse: não, esse guri tem talento, e publicou a peça. Como o Guto também falou, o pai dele era barbeiro, e o Guarnieri, acho que ele estudou só até o 2º ano do primário, né? Naquela época era o ensino fundamental, o que naquela época era o ensino fundamental, e trabalhava muito, inclusive ajudando o pai na barbearia, principalmente depois que eles se mudaram para a cidade de São Paulo, e tocava
como trabalho, né? Ele tocava em cinemas, lembrando que o cinema era mudo, tocava em casas de baile, e também, muito interessante, um trabalho que hoje não existe mais, ele tocava em lojas de partitura, como também o Ernesto Nazaré, que hoje, quando a gente vai numa loja de partitura, a gente conhece já a música que a gente vai comprar, né? Mas quem for numa loja de partitura, principalmente aquelas mais antigas, mais tradicionais e pequenininhas, elas têm um piano no meio da loja, e tinha um profissional na época, que é o que o Guarneri fazia, que tinha a função de tocar as partituras para as pessoas verem como que a música soava. E esse era o trabalho dele, até o momento que o pai dele arranjou um emprego um pouco melhor, ele liberou um pouco o filho para se dedicar mais aos estudos de piano. E ele começou a estudar composição com um maestro italiano que tinha ido a São Paulo com uma turnê de uma companhia de ópera, e maestro Baldi, que acabou se estabelecendo em São Paulo antes de se mudar para o Uruguai, e dava a aula dos 3 pilares da composição, né, que é a contraponto, harmonia e orquestração, para o Guarneri. E nesse meio tempo ele conheceu o Mário de Andrade, que se tornou uma espécie de mentor artístico do Guarneri, né? O Mário também era músico e não dava aula de composição, mas ensinava um pouco de estética para o Guarneri, discutiam aspectos artísticos, né? E nesse tempo o Guarneri não escreveu muita peça para grande orquestra, eram mais peças para piano ou canções. E mais adiante, essa amizade com o Mário de Andrade foi muito útil para o Guarneri, porque o Mário, à medida que ele começou a assumir cargos públicos acho que era Departamento de Cultura de São Paulo, ele começou a puxar o Guarneri para assumir. Então, o primeiro trabalho dele, do Guarneri, no município de São Paulo, foi como regente do coro paulistano, que era um coro que tinha como função promover a música em língua nacional. E não sei se o Guto quer... Não, obviamente a gente... esse encontro com o Mário de Andrade foi marcante, marcou para toda a vida a obra do Camargo Guarneri, a vida dele de fato. E tem um comentário interessante que o próprio Camargo Guarneri escreveu sobre o Mário de Andrade em um artigo publicado em 43 na Revista Brasileira de Música. E ele conta que na casa do Mário de Andrade, abre aspas, discutia-se literatura, sociologia, filosofia, arte, o diabo. Aquilo para mim era o mesmo que estar assistindo a aulas numa universidade. Fecha aspas. Quer dizer, de fato foi o mentor dele intelectual, talvez, né? Porque obviamente ele tinha um talento enorme que começou a se desenvolver na música estritamente, quer dizer, as técnicas estritamente musicais começaram com certeza em casa. O pai dele, Miguel, era Michele provavelmente, né? Porque era um imigrante italiano, mas o chamado Miguel adorava ópera, amava ópera. Como a gente já disse, deu nome de compositores para os filhos, né? Acho que uma era Rossini, inclusive, quer dizer, tudo com um pouco abrasileirado, né? Mas enfim, obviamente a música estritamente nasce e cresce já, começa a dar frutos já dentro de casa. Mas o Mário de Andrade foi seguramente, com certeza, aquele que veio trazer um alimento, como ele mesmo disse aqui, filosofia, sociologia, se falava de tudo, de arte no geral. E Mário de Andrade vai ser, justamente como estava começando a dizer o Miguel, um mentor, um padrinho, não só esteticamente, porque o encontro dele, aqui é importante a gente frisar, o encontro dele com Mário de Andrade foi em 1928, quer dizer, 6 anos depois da Semana da Arte Moderna. Então, obviamente, estamos falando de uma pessoa de grande importância para a Semana da Arte Moderna, que hoje é até mais folclorizada do que de fato ela foi, mas
foi uma vantagem, talvez, do Camargo Guarnieri de ser tão jovem, encontrar ele alguns anos depois desse boom da Semana de Arte Moderna, que ele começou a absorver o nacionalismo do Mário, ou melhor, que o Mário de Andrade também era um... Mas eu acho que menos, assim, já com a essência não assim tão superficial, né? Ele falava de um nacionalismo realmente ligado às raízes tradicionais da arte, né? Isso eu acho que é importante. O Camargo Guarnieri, podemos dizer assim que ele talvez teve um nacionalismo sóbrio, por assim dizer, que acho que é uma marca daquele tempo muito mais presente do que o nacionalismo hoje. Quando a gente fala da Semana de Arte Moderna hoje, ou quando pelo menos eu me lembro na universidade, é muito mais como é uma coisa muito mais folclórica do que da sobriedade do fato em si. Quer dizer, a gente tem que lembrar que essas pessoas todas que ali falavam de nacionalismo e do folclore tinham uma carga de conhecimento das técnicas, seja na poesia, seja na música, que talvez a gente não pode nem comparar com o que a gente hoje, ou nas últimas décadas, tem na escola, né? Então, assim, um parênteses longo para falar desse mentor, o Mário de Andrade, que não é pouco para o Camargo Guarnieri. E indo um pouquinho mais adiante na vida do Guarnieri, em 1938, ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar em Paris, no Conservatório de Paris, onde ele estudou, entre outros, com o Koechlin, que é um grandíssimo professor. Quem estuda composição, em algum momento ou outro, tem que ler livros de contraponto e harmonia do Koechlin, que são importantes, pedras miliares, né? Mas faço atenção para um detalhe do que eu disse. Ele foi em 1938 para Paris. Obviamente que um ano depois ele voltou, né? Porque estourou a Segunda Guerra Mundial e acabou voltando. Mas lá em Paris ele teve contato com, assim como a Villa-Lobos tinha tido, né? Com o que vinha se fazendo naquela época. E eu acho também que o Conservatório de Paris, naqueles anos, era a instituição mais sólida de ensino de composição. Pelo menos mais organizada, e que unia a organização e qualidade dos professores, né? Não vamos entrar nos detalhes do Conservatório de Paris, que merece um capítulo à parte. E fato está que ele teve que voltar, e ali já não tinha mais o Mário de Andrade, porque o Mário de Andrade não estava na posição de, acho que, diretor do departamento de cultura, e ele teve que se virar, né? Então começou a trabalhar um pouquinho ali no departamento, depois assumiu alguns cargos de direção, de regência, e assim foi indo até que ele conseguiu ser reconhecido nos Estados Unidos, né? Acho que em 1942 ele ganhou um prêmio pela abertura concertante dele, que é uma peça para orquestra sinfônica, repertório que ele não frequentava muito. Ele, como eu comentei antes, a maior parte das composições dele, que eram muitas, eram para piano ou canções ou grupos de câmara pequenos. E ganhou um prêmio, acabou indo nos Estados Unidos, e acho que um pouquinho adiante também, né, na época do quem era o presidente dos Estados Unidos naquela época, agora me vem um branco, depois vai me ver a informação. Política de boa vizinhança, agora não me lembro. Mas acabou indo ao Brasil, enviado dos Estados Unidos, ninguém menos do que Aaron Copland. E conheceu o Guarnieri, e os dois fizeram uma amizade que durou muito tempo, né? Inclusive, a abertura concertante é dedicada ao Aaron Copland, que depois escreveu uma carta ao Guarnieri agradecendo e elogiando justamente o ponto que o Guarnieri sentia mais limitações, que era o plano da orquestração. Então, grande alegria para o Guarnieri, né, ter esse reconhecimento. E como a gente comentou antes, Guarnieri é mais reconhecido no exterior do que no próprio Brasil, né? O próprio livro que a gente usou como referência já é um indício disso. É um livro escrito por uma escritora dos Estados Unidos.
Exatamente, é uma escritora, é uma pianista também, também compositora, a Marion, mas é interessante, eu estou aqui folheando, é por querer que eu estou folheando bastante ele para ter esse efeito sonoro. A Marion escreveu isso na década de 70. Ela defendeu a tese sobre a obra pianística do Camargo Guarnieri em 71 na Columbia University. E desde 69 ela dedicava já o estudo da sua obra, o estudo da obra do Camargo Guarnieri. Quer dizer, isso é um dado interessantíssimo, porque Guarnieri morreu em 93. Então a gente está falando de um compositor brasileiro vivo ali e que despertava interesse a ponto de uma compositora, enfim, uma pianista dentro de uma universidade americana, Columbia University, querer estudar a obra dele. Quer dizer, isso não é pouco, pensando que interessante é que, sabe, naquele tempo não era que era fácil assim, não tinha internet, compositores brasileiros, e tinha bolsa de estudo de rodo, mesmo nos Estados Unidos, para que fosse pesquisar o que quisesse. Não, então tinha que despertar esse interesse e essa importância tinha que ser, digamos assim, comprovada, não bastava dizer, tem um compositor fulano ali, quer dizer, ele já aí mostra a importância e a grandeza do Camargo Guarnieri para naquele tempo já despertar interesse. Não poucas vezes ele foi executado, talvez é um português um pouco estranho, mas a música dele foi tocada pela Boston Symphonic, pela Sinfônica de Boston e outras orquestras americanas. Ele regeu também a Sinfônica de Boston, que é de grande importância. Quer dizer, pelo pouco que a gente está dizendo aí, que a gente está contando, né, Miguel, já basta para mostrar que ele estava certamente entre os grandes compositores, que hoje essa é a nossa dúvida que talvez paira sobre tantos compositores brasileiros. Aaron Copland, todo mundo conhece, até quem não é Copland, claro, pelo amor de Deus, sem tirar a grandeza do Copland. Mas, de fato, se você, por exemplo, agora eu estive escutando um CD que foi lançado em 2007 pela Biscoito Fino no Brasil, onde a USESP tocou as Sinfonias de Guarnieri e a Suíte Vila Rica e a Abertura Festiva, a Abertura Concertante. São 3 CDs, né, que ainda quem estava regendo era o Nashling. É um CD muito bonito, vale a pena quem puder, quiser ir atrás desse CD, vale muito a pena. Falar em CD hoje é meio estranho, mas enfim, com certeza está em algum streaming, é possível escutar, enfim, esse CD da USESP tocando Guarnieri. E ali você vê a riqueza da orquestração, a capacidade que ele tinha como o próprio Copland bem frisou, por exemplo, na Sinfonia ao Irapuru, que o Guarnieri dedicou a Villa-Lobos, no final ele põe um maracatu no final, que é muito bem orquestrado, que assim, ele não deixa sobrar nada. A orquestra, a USESP também executou muito bem, mas não é dito assim que um fulano escreve um maracatu. Tem muitos casos na música brasileira de que eu vou pôr um ritmo brasileiro, aí bota por exemplo, o maracatu é pesadíssimo já por si só, e é fácil de virar uma feijoada que ninguém consegue saber mais onde que está cada coisa, ingrediente ali. Guarnieri escreve, assim, a gente vai até no final, daqui a pouco o Miguel vai ler uma carta aberta que ele fez questão, falou, Guto, eu tenho que ler essa carta. Eu falei, por favor, eu não sou o editor-chefe do programa, estamos juntos nessa. Mas onde o Guarnieri critica o dodecafonismo, mas assim, as músicas dele mostram que ele tinha realmente uma capacidade desenvolvida sobre a tradição ocidental, por assim dizer, da música orquestral, e tinha uma grande... ele tinha um intuito e o desejo sempre de fazer com que a música fosse a arte capaz de mostrar a ordem, ou seja, a capacidade de
de utilizar bem as ferramentas à disposição, sem deixar de que isso apague, ou melhor, que isso só ajude a transparecer a emoção, os sentimentos mais profundos e menos possíveis de ser, talvez, os sentimentos que às vezes a gente não consegue justamente explicar e manifestar com palavras, por assim dizer, de maneira pobre, mas ele fazia questão de que a emoção fosse esse fator presente na música. Então, para ele, o dodecafonismo ia contra tudo isso. E aqui, já para citar uma peça que vale a pena escutar com atenção, que depois a gente coloca algum link, é justamente a Suíte Vila Rica, que ele faz até, na verdade é uma encomenda, uma trilha sonora de um filme. Ali vocês podem ver e podem ouvir realmente onde ele une muito bem o sentimento e a capacidade técnica dele, né? E ainda, como o Guto comentou ali, né, em 1950, ele escreve uma carta aberta aos músicos e críticos do Brasil, que criou uma enorme polêmica na época, porque é uma carta com um tom muito forte, né? Depois a gente vai ler ela, porque vale a pena. Mas ainda só para fechar a questão, né, do reconhecimento do Guarnieri fora do Brasil, e na década de 90, se eu não me engano, ele recebeu em Portugal uma condecoração da ordem do infante Dom Henrique, do infante Dom Henriques. Então, cara, todo Estados Unidos, Europa, reconhecimento, e apesar disso era de uma grande humildade, né? Eu sei, por fonte primária, da minha querida professora Vanisa, se estiver nos escutando, eu mando um abraço para ela, que hospedou o Guarnieri na casa dela, na ocasião que ele esteve em Porto Alegre, e ele foi perguntado por que ele não escrevia sonatas. E é engraçado, né? Para piano é sempre sonatina, não sonata. E ele respondia com muita humildade: eu acho que os meus temas não têm profundidade suficiente para virarem sonata. E lembrando do nome dele, que ele dizia, não uso Mozart para não ofender o mestre, dá para ver que era um homem de grande humildade, né? E que queria realmente aprender. Eu acho que a relação dele com Mário de Andrade é uma relação de novo, de humildade, de querer aprender, lembrando uma pessoa que tinha segundo ano primário somente. E eu acho que ele foi muito feliz assim nessa dedicação. Não lembro quem que disse que o segredo do aprendizado é a humildade, né? Então fica a condecoração da ordem do Faça Essa Música para o Camargo Guarnieri. Então, Guto, posso ler aqui a carta? Manda ver. Carta aberta aos músicos e críticos do Brasil, 1950. Considerando as minhas grandes responsabilidades como compositor brasileiro, diante do meu povo e das novas gerações de criadores da arte musical, e profundamente preocupado com a orientação atual da música dos jovens compositores que, influenciados por ideias errôneas, se filiam ao dodecafonismo, corrente formalista que leva à degenerescência do caráter nacional de nossa música, tomei a resolução de escrever esta carta aos músicos e críticos do Brasil. Através deste documento, quero alertá-los sobre os enormes perigos que, neste momento, ameaçam profundamente toda a cultura musical brasileira, a que estamos estreitamente vinculados. Esses perigos provêm do fato de muitos jovens compositores, por inadvertência ou ignorância, estarem se deixando seduzir por falsas teorias progressistas da música, orientando a sua obra nascente num sentido contrário ao dos verdadeiros interesses da música brasileira. Introduzido no Brasil há poucos anos, por elementos oriundos de países onde se empobrece o folclore musical, o dodecafonismo encontrou aqui ardorosa acolhida por parte de alguns espíritos desprevenidos. À sombra do seu maléfico prestígio se abrigaram alguns compositores, moços de grande valor e talento, como Cláudio Santoro e Guerra Peixe, que,
felizmente, após seguirem essa orientação errada, puderam se libertar dela e retomar o caminho da música baseada no estudo e no aproveitamento artístico-científico do nosso folclore. Outros jovens compositores, entretanto, ainda dominados pela corrente dodecafonista, que desgraçadamente recebe o apoio e a simpatia de muitas pessoas desorientadas, estão sufocando seu talento, perdendo o contato com a realidade e a cultura brasileiras e criando uma música cerebrina e falaciosa, inteiramente divorciada de nossas características nacionais. Diante dessa situação que tende a se agravar dia a dia, comprometendo basilarmente o destino da nossa música, é tempo de erguer um grito de alerta para deter a nefasta infiltração formalística e anti-brasileira que, recebida com tolerância e complacência hoje, virá trazer, no futuro, graves e insanáveis prejuízos ao desenvolvimento da música nacional do Brasil. É preciso que se diga a esses jovens compositores que o dodecafonismo em música corresponde ao abstracionismo em pintura, ao hermetismo em literatura, ao existencialismo em filosofia, ao charlatanismo em ciência. Assim, pois, o dodecafonismo, como aqueles outros contrabandos que estamos importando e assimilando servilmente, é uma expressão característica de uma política de degenerescência cultural, um ramo adventício da figueira brava do cosmopolitismo que nos ameaça com as suas sombras deformantes e tem por objetivo oculto um lento e pernicioso trabalho de destruição do nosso caráter nacional. O dodecafonismo é, assim, do ponto de vista mais geral, produto de culturas superadas, que se decompõem de maneira inevitável. É um artifício cerebralista, antinacional, antipopular, levado ao extremo. É química, é arquitetura, é matemática da música. É tudo o que quiserem, mas não é música. É um requinte de inteligências saturadas, de almas secas descrentes da vida. É um vício de semimortos. É um refúgio de compositores medíocres, de seres sem pátria, incapazes de se compreender, de sentir, de amar e revelar tudo o que há de novo, dinâmico e saudável no espírito do nosso povo. Que essa pretensa música encontra adeptos no seio de civilizações e culturas decadentes, onde se exaurem as fontes originais do folclore, como é o caso de alguns países da Europa. Que essa tendência deformadora deite as suas raízes envenenadas no solo cansado de sociedades em decomposição, vá lá. Mas não encontra acolhida aqui na América Nativa, e especialmente em nosso Brasil, onde um povo novo e rico de poder criador tem todo um grandioso porvir nacional a construir com suas próprias mãos. Importar e tentar adaptar no Brasil essa caricatura de música, esse método de contorcionismo cerebral antiartístico, que nada tem em comum com as características específicas do nosso temperamento nacional e que se destina apenas a nutrir o gosto pervertido de pequenas elites de requintados e paranoicos, reputa um crime de lesa pátria. Isso constitui, além do mais, uma afronta à capacidade criadora, ao patriotismo e à inteligência dos músicos brasileiros. O nosso país possui um folclore musical dos mais ricos do mundo, quase que totalmente ignorado por muitos compositores brasileiros que, inexplicavelmente, preferem carbonizar o cérebro para produzir música segundo os princípios aparentemente inovadores de uma estética esdrúxula e falsa, como macacos, como imitadores vulgares, como criaturas sem princípios, preferem importar e copiar nocivas novidades estrangeiras, simulando assim que são originais, modernos e avançados, e esquecem, deliberada e criminosamente, que temos todo um Amazonas de música folclórica, expressão viva do nosso caráter nacional, à espera de que venham também estudá-lo e divulgá-lo para engrandecimento da cultura brasileira. Eles não sabem ou fingem não saber que somente representaremos um autêntico valor no conjunto de valores internacionais, na medida em que soubermos preservar e aperfeiçoar os traços fundamentais de nossa fisionomia nacional em todos os sentidos. Os nossos compositores dodecafonistas adotam e defendem essa tendência formalista e degenerada da música porque não se deram ao cuidado elementar de estudar os tesouros da herança clássica,
o desenvolvimento autônomo da música brasileira e suas raízes populares e folclóricas. Eles, certamente, não leram estas sábias palavras de Glinka. Cito: as suas regras são por demais ingenuamente escolásticas. Permitem ao não músico escrever a mesma música que escreveria um indivíduo altamente dotado. Mas o que pretende, afinal, essa corrente anti-artística que procura conquistar principalmente os nossos jovens músicos, deformando a sua obra nascente? Pretende, aqui no Brasil, o mesmo que tem pretendido em quase todos os países do mundo: atribuir valor preponderante à forma, despojar a música de seus elementos essenciais de comunicabilidade, arrancar-lhe o conteúdo emocional, desfigurar-lhe o caráter nacional, isolar o músico, transformando-o num monstro de individualismo, e atingir o seu objetivo principal, que é justificar uma música sem pátria inteiramente incompreensível para o povo. Com todas as tendências de arte degenerada e decadente, o dodecafonismo, com suas facilidades, truques e receitas de fabricar música temática, procura menosprezar o trabalho criador do artista, instituindo a improvisação, o charlatanismo, a meia-ciência como substitutos da pesquisa, do talento, da cultura, do aproveitamento racional, das experiências do passado, que são as bases para a realização da obra de arte verdadeira. Uau! É bom. Aí acho que vale a pena, valeu muito a pena essa leitura, essa longa leitura da carta de 1950. Então, assim, alguns pontos que imediatamente me chocam quase. Primeiro, a coragem do Camargo Guarnieri de escrever isso de maneira muito aberta naquele momento. Mas isso denota uma outra coisa. Não é que ele tinha coragem. Era uma questão que, naquele tempo, era muito mais... Os intelectuais, os compositores, se abriam mais para o debate honesto. Não concordo com isso, e vamos aos pontos e vamos discutir, né? Eu posso imaginar se hoje um sujeito vai contra a corrente, imediatamente ele é execrado, já tiram ele do edital X, se ele não tem uma cadeira, ou se ele está concorrendo a uma cadeira numa universidade, já vai ser tirado dessa corrente. Naquele tempo, ao que tudo indica, existia uma honestidade maior intelectual para que se discutissem pontos diferentes. Agora, ele começa falando na carta dele, contrapondo a dodecafonia diretamente com o nacionalismo. E que, na verdade, no final, acho que ele mesmo não digo se corrige, mas se expressa melhor. Ele contrapõe a herança clássica da música ao dodecafonismo. Quer dizer, o dodecafonismo quer permitir que pessoas não musicais sejam capazes de compor uma música atemática. Quer dizer, ele não tem sim um tema melódico, talvez. Isso é música. Ele não tem um hoje em dia, quantas vezes você já ouviu isso também, Miguel? Nossos ouvintes, talvez, que tiveram a oportunidade, ou talvez ouvintes que sejam compositores, quantas vezes já ouviram, não, mas eu não estou preocupado em comunicar, eu não estou preocupado em fazer uma melodia, muito menos com a beleza, etc. Quer dizer, então o Camargo Guarnieri abertamente dizia que o dodecafonismo estava chegando para tentar tirar isso da música, que na verdade é um dos seus elementos principais, da comunicação e do acesso ao ser humano na sua essência. E a gente já comentou em outros programas, mas assim, de maneira muito sintática aqui, a gente pode dizer que ele certamente estava muito mais, ele via ou sentia e utilizava a música muito mais próximo daquilo que a música é dentro das artes liberais, não é? E então ele coloca ele entra de sola mesmo para dizer que o dodecafonismo. E uma outra coisa interessante, entre outras que ele aponta, as nações que estão em decadência. Ele chama as nações europeias de decadentes, né? Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial já era, para ele, com certeza, quer dizer, o desastre e a tragédia que o século XX foi para a Europa,
já era resultado de uma civilização em decadência. E ele aponta muito bem isso, um sujeito que tinha o 2º grau primário, mas que teve acesso à cultura clássica através de grandes mestres, né? E através de muito estudo. Então ele apontou, ele deu um diagnóstico muito bem feito, coisa que hoje, 71 anos depois da sua carta, a gente vive essa decadência não só na música, em muitas outras coisas, não é? Mas ele aponta, e qual é um dos efeitos dessa decadência que ele coloca? Querer só a forma. Quer dizer, não importa o que você diz, o importa é fazer parte da internet. Não importa exato. Você pode. O importante é como dizer, né? E eu tenho que fazer um parênteses aqui muito rápido para uma situação musical atual de um músico que eu conheci pessoalmente, que eu já admirava e que hoje em dia, por uma questão, enfim, que é totalmente alheia à música, que é o Maurício Maestro, do Boca Livre. Eu conheci o Maurício Maestro em 2017 e numa situação muito agradável dentro de uma pequena palestra que eu fiz no Rio de Janeiro, e ele apareceu ali para ouvir. Eu falei um pouco sobre Monteverdi, na verdade falei sobre arquitetura e o canto gregoriano. Enfim, foi muito descontraído ali no Centro Banco do Brasil, Centro Cultural do Banco do Brasil, ali no centro do Rio de Janeiro. E, a gente conversou. Ele é o compositor de uma das canções populares que eu gosto muito, que eu cantei várias vezes, que eu toquei várias vezes em Sorocaba, quando eu tocava na noite lá. Ele compôs de várias músicas conhecidas e tal. Bom, ele agora teve uma desavença com o grupo dele de 40 anos, Boca Livre, e, execrado, todos os integrantes do grupo saíram, e ele tá sozinho, a produtora também saiu, enfim, e aí começa a crítica. Muitos dos meus colegas, quer dizer, querem acabar com a reputação do cara porque ele tem essa visão política, ou torce pro time, torce pro outro, enfim. Quer dizer, como é que a gente veria a situação do Camargo Guarnieri se ele fosse hoje? Talvez, o que ele faria? Iam crucificar o Camargo Guarnieri em plena praça pública, né? Então, você vê que mutatis mutandis, um pouco manifestar certas ideias que vão contra a corrente. E naquele tempo o dodecafonismo era a coisa que estava acontecendo no mundo. Não, o dodecafonismo, tem que fazer, não, né? E o cara chega lá e assim, não é isso aí não. Essa sociedade decadente que está criando o dodecafonismo, o cara entra de sola mesmo. E olha só, ele viveu uma carreira sólida até o fim da vida, né? Ele soube construir a carreira dele com a música. Eu acho que a carta dele tem assim muito pano para manga para a gente pensar, não só do ponto de vista musical, que tem coisas muito coerentes e que ele expressa bem ali, com algumas ressalvas talvez, mas sobretudo do ponto de vista humano. Ele mostra uma grandeza que talvez está em falta. Guto, então eu acho que é isso aí, né? Episódio forte. Até parece que o Guarnieri era gaúcho. A propósito de gaúcho, ontem eu voltando, tem que contar isso. A propósito de podcast, eu voltando de uma das escolas que eu dou aula aqui na região, eu pus um podcast falando sobre Garibaldi, o herói dos dois mundos. E eu me lembrei, devo dizer que eu me lembro, porque o Garibaldi no Sul é um herói, né? É realmente visto como herói. Então, porque em São Paulo, eu sou de Sorocaba, que não está muito longe de Tietê, da cidade do Guarnieri. Garibaldi é uma figura conhecida, enfim, a gente aprende talvez quem é, mas não tem essa aproximação. Então tá aqui o gaúcho, o gaúcho forte, parece até gaúcho não, meu cara, é do interior de São Paulo e um sangue italiano. É também um herói de dois mundos, né? O sangue italiano que cresce no Brasil. A mãe do Guarnieri era de origem espanhola e índia. Uma família, na verdade o pai quando a gente já disse que é barbeiro italiano, se casou com essa mulher, a Gessia, se eu não me engano, e que não foi bem visto o casamento, porque ela era tinha uma origem mais nobre, mais sangue de índio com espanhol e italiano. Camargo Guarnieri era
E exato, é o barbeiro italiano com a espanhola Il Barbiere de Sevilha. Enfim, nasceu um compositor de sangue muito forte e ao mesmo tempo muito humilde, mas uma humildade não estúpida, tanto que se mostra na música dele grandiosíssima. Mas é isso, Miguel, já falamos pra caramba, mas acho que vale a pena, esse compositor merece e a gente tem que voltar a falar dele, voltar a falar e com muito gosto. É isso, pessoal. Então, muito obrigado pela audiência. Eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. E esse foi mais um podcast Faça-se a Música.